Olá, sétimo ano, beleza? Hoje vamos fazer aí a apostila 4, tá? E quem não tiver, não tem problema, pode acompanhar depois pela virtual, faz as anotações no caderno e depois acompanha pelo virtual e faz os exercícios do virtual também respondendo no caderno. E aí vamos começar aí os capítulos 24 e 25, porque os dois juntos, pelo simples motivo de tratar de assuntos similares, e aí vale mais a pena a gente estudar e ver a diferença desses assuntos similares juntos, tá? O capítulo 24, se eu não me engano, é a parte da prefixação e o 25 é a sufixação. Mas aí nós vamos tratar dos dois juntos, porque ambos têm a ver, tá? Eles estão interligados. Vamos entender o que se trata aí, essas derivações, tá? Então vamos acompanhar. Chamamos primitivas palavras da língua utilizadas como referência para originar outras, e derivadas aquelas que, após serem adaptadas, nascem de uma palavra que já existia. Bem, é nada mais nada menos que vocês já aprenderam, né? O que? Primitivo e derivado, como classes de palavras, né? Lá dos substantivos. Lá nos substantivos nós temos algumas classificações e algumas delas é exatamente o primitivo e derivado. Exemplo clássico aí, casa é uma palavra primitiva. Qual é o derivado de casa? Por exemplo, casarão, casebre, né? São derivados dessa palavra casa. Flor é uma palavra primitiva. Qual é o derivado do flor? Floricultura, florista. Então, derivada exatamente são palavras oriundas das primitivas, tá bom? Continuando. Para modificar uma palavra primitiva, podemos empregar prefixos e sufixos. Então, tá aí, né? Um dos nossos afixos que a gente vai estudar, que são chamados de prefixos e sufixos. Então, eu acrescento esses prefixos e esses sufixos em alguns pedaços das palavras primitivas, e aí eu transformando em derivado através desses prefixos e sufixos. Então, olha ali, ó. As palavras da mesma família são chamadas de cognatas. Então, anotem isso, que isso também é muito importante, tá? Isso quer dizer o quê? Então, eu dei o exemplo do casa, casarão e casebre. O casa, casarão e casebre são da mesma família, que é da mesma família da procedência da casa, né? Então, casa, casebre e casarão são palavras cognatas. Flor, floricultura e florista são palavras cognatas. Por quê? Porque tratam da mesma origem, da mesma família. Então, isso vocês anotem, isso é muito importante. Porque pode aparecer ser cognatas em algum lugar e vocês não saberem o que é. Está tratando exatamente dessa família dessas palavras, tá? A diferença entre um prefixo e um sufixo é a seguinte. Outra coisa muito importante, então. Então, vamos aqui, vamos analisar a diferença, né, desses prefixos e desses sufixos. Um é colocado no início da palavra. Esse que é colocado no início da palavra, a gente chama de prefixo. O que é colocado no final, a gente chama de sufixo. Então, eu dei exemplo para vocês de casa, casebre e casarão, né? Todos da origem da casa. Então, esse ebre e esse irão, né, que foi acrescido no casarão e no casebre, eles são prefixos ou eles são sufixos? Eles são colocados antes ou depois do caso? Depois, né? Então, tudo que é colocado depois dessa palavra de origem, a gente chama de sufixo. Tudo que é colocado antes da palavra de origem, a gente chama de prefixo. Eu vou tentar escrever aqui, isso é para vocês... É porque essa caneta aqui eu não consigo escrever dela direito. Aquela outra que a gente usava naquele outro programa era melhor. Olha aqui, eu tenho a palavra feliz, né? Dentro dessa palavra feliz existe o infeliz, que é, né, das palavras cognatas, ou seja, da mesma linhagem. E tenho também a palavra chamada felizmente. Então, o infeliz, infelizmente, agora eu vou mudar aqui a cor da caneta, eles são... cor da tinta.
eles são da mesma origem que é feliz. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o feliz. Tá vendo? Feliz aqui e tenho feliz aqui. Correto? E aí foi acrescido, ó, o in antes do feliz e o mente depois do feliz. Então, esse que foi colocado no início, ou seja, né, antes da minha palavra de origem, ele é chamado de prefixo. E o que foi colocado no final, que é depois, ele é chamado de sufixo. Então, isso é que vocês precisam estar craques, tá? Continuando aqui, ó. Prefixos são elementos que colocados antes dos radicais, tá vendo aqui? Antes dos radicais. E o que é radical? Radical é a minha palavra aqui oriunda, né? Vamos colocar assim, cadê? Calma aí. Aqui, ó. O feliz é o meu radical. Ó, feliz é o meu radical. Porque ele veio da origem da própria palavra feliz. Não vai acontecer sempre de ser igual. Pode ser cortado. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Eu dei um exemplo para vocês de casa e casebre, foi? Até onde? Até que letra? Esse aqui é um R, tá, pessoal? Parece não, mas aqui é um B, um R e um E. Até onde a palavra ela se repete? Até onde ela é igual? Ó, até o S, vendo? Porque aqui é A. Depois do S, aqui já é E. Então, até onde ela for igual, ela é o radical. Então, o radical de casa é o cais, e vai ser o radical de casebre, vai ser o radical de casarão, né? Vai ser exatamente até onde ele se repete. Professora, mas o casarão fica igual ao A. Mas aí você precisa pegar uma outra palavra de origem para saber se realmente é até o A. Que, por exemplo, casebre já não é. Então, o radical não pode ser casa. Ao contrário de feliz. O feliz ele vai casar tanto no infeliz, quanto no felizmente, quanto no infelizmente. Ele não vai alterar nada. Então, o feliz e o radical vai ser a palavra toda. Mas nem sempre isso vai acontecer. Ou melhor, na grande maioria isso não vai acontecer. Aqui, então, antes dos radicais. Ampliam, intensificam ou modificam o seu sentido. A maioria dos prefixos que utilizam vem do grego e do latim. Então, isso também é importante vocês saberem, porque na apostila de vocês, né, tem essa informação. Então, a maioria vem do grego e do latim. Em sua língua original, esses elementos eram palavras independentes, preposições ou advérbios, o que lhes confere alta carga significativa, e isso aqui, na hora que colocou, veio um traço, mas não tem. Um prefixo raramente altera a classe gramatical de uma palavra, a mudança se dá no significado. Então, aqui eu dei uns exemplos, ó. Fazer, desfazer, refazer e perfazer. Então, a palavra de origem é o fazer, tá? Aí ele foi acrescido aqui um prefixo, ó, o des, o re e o p. Aqui vai acontecer o mesmo caso do feliz, ó, o fazer não modificou, então o fazer todo é radical, tá? Então aqui tudo é radical. Por quê? Porque eu não teve alteração. Então eu tenho aqui uma tabela que está na apostila de vocês, é bom que vocês derem uma lida, tá? Não adianta ficar lendo aqui todos os prefixos de origem para vocês e os significados, que vocês não vão decorar isso, né? É bom que vocês só conheçam esses prefixos, e alguns vocês até vão ter essa noção do que significa, por exemplo, ó, o des, o i, o in, o a, o an, tá vendo aqui embaixo? Vou marcar aqui para vocês verem. Ó, essa tabela aqui, ó. Esses prefixos colocados antes desses radicais, eles vão sempre significar uma negação, tá? Então, a ideia é de negar. Então, por exemplo, aqui, ó, desigual. Esse des colocado aqui como prefixo de igual, na radical igual, ele vai fazer essa negação. Desigual é uma coisa que não é igual. Então, tá negando. É uma coisa que não é igual. Então, ele nega, tá? Então, esse é só um exemplo. Mas aqui, ó, existem outros prefixos que é bom vocês darem uma olhada. Ó, o contra e o antes, né? Uma ideia também de oposição, que a ideia é o contrário. Aqui, ó, antibiótico, esse anti colocado aqui na ideia do biótico, ele está fazendo o quê? Ele vai, para que serve o antibiótico? Né? Para combater lá um vírus ou uma bactéria que seja, né?
Então, ele é contra aquilo que está ali, ele causa uma ação contrária do vírus e da bactéria. Deu para entender mais ou menos? Então, em tudo esses prefixos é bom vocês darem uma lida. E aí vamos à ideia do sufixo. Ó. O sufixo é uma terminação que acoplamos ao final das palavras, quando desejamos acrescentar novas funções e sentidos. Então, sabemos que o sufixo ele é colocado, ó, quando a gente fala é uma terminação acoplada, então fica no final da palavra, tá? É comum acrescentar um sufixo a uma palavra que ela mude de classe gramatical e é possível também que alguns sufixos recebam marcas de feminino, masculino, singular e plural. Então, olha o exemplo clássico aqui, ó. O público é a minha palavra primitiva, tá? Deixa eu mudar aqui. É a minha palavra de origem. E aí eu acrescentei aqui, ó, mente de publicamente. Impublicável, aqui na verdade entrou um prefixo e um sufixo. E o republicar, ó. Eu acresci aqui e acresci aqui também. Então, tanto aqui quanto aqui eu tenho prefixos e sufixos, né? Só no publicamente que eu só tenho sufixo. Então, tudo que for colocado no final desse radical, ele vai ser chamado de sufixo. Aqui só foram colocados diferentes, só para vocês verem essa marca, né? Ó, de feminino, masculino, singular e plural, que ele pode modificar. E aí, da mesma forma que acontece com os prefixos, os sufixos também têm significados, tá? Então, ele coloca alguns sufixos, ó, que tem valor aqui, ó, formadores de verbos, por exemplo. Se eu colocar o izar, né? O sufixo izar em uma palavra, eu posso transformar ele em verbo, aqui, ó. Civilizar, civil, civilizar. Utilizar, útil, tornou utilizar. Então, civilizar e utilizar são verbos. Agora, civil e útil não são verbos. Né? Isso acontece com todos esses outros sufixos aqui. Aqui, eu colocando o mente, a gente já está falando do mente aqui, eu transformo, né, as palavras em advérbio. Ó, primeiramente, o primeiro não é advérbio, primeiro é numeral, né? E aí eu colocando o mente em primeiro, eu transformei esse numeral em advérbio. Isso acontece em todas essas palavras aqui, tá? Ah, professora, eu tenho que saber tudo isso? Não, isso é decorar? Não, isso é para vocês saberem, né? Que alguns sufixos acoplados em uma determinada palavra muda a classe gramatical dela. Aqui tem de nomes de ação, aqui eu tenho nomes de agentes e aqui eu tenho nomes de depositório. O que é isso? São os substantivos, né? São substantivos que dão ideia de ação, que dão ideia de agente, que dão ideia de depositório. Olha aqui, ó, numa ação, por exemplo, casamento é uma ação, tá? De agente, são ó, ferreiro, secretário, são os nomes, né? Tipo uma profissão. E o depositório, a churrascaria, né? Churrasco virou churrascaria. Churrascaria é um depósito das carnes, ok? Aqui do lado eu tenho indicação de abundância, que é aglomeração, né? Ó, folhagem é um lugar com muitas folhas, arvoredo, um lugar com muitas árvores. Aqui técnicos usados nas ciências, que são os nomes técnicos, né? Aqui os nomes de doença, por exemplo, que a Fernanda conhece muito, que é a professora, minha colega e amiga, professora de ciências. Então, aqui, ó. Hepatite e bronquite, cafeína, codeína, fenol, nafitol. Então, são nomes técnicos da ciência. Aqui eu tenho alguns adjetivos, são derivados dos substantivos, né? E aqui eu tenho alguns verbos que eu colocado, eu transformo eles em verbos. Então, isso aí tudo são sufixos, tá? Que é bom vocês conhecerem. Da mesma forma que nós chamamos os prefixos. Então, aqui eu coloquei uma listazinha de palavras. Não tem gabarito e eu não vou fazer com vocês agora. Por quê? Porque eu quero que vocês façam sozinhos, né? Para saber como é que vocês... Ai, antes de botar da página. Vocês vão fazer sozinhos e vão tirar foto e mandar para mim junto com esses exercícios aqui da apostila, tá bom? E aí depois eu libero o gabarito para vocês.
Primeiro eu quero que vocês façam, depois que todo mundo me enviar as fotos com os deveres, aí sim eu libero o gabarito dessas palavras para saber quem é o sufixo e quem é o prefixo. E tem essas páginas de exercícios aqui também para vocês fazerem, tá bom? Galera, até a próxima aula então. Bye, bye.